Jogava bola. Jogava bola. Não era outra coisa, era só futebol. Cabeça em pé, sem maldade. Era um gentleman jogar futebol. Palavras de um homem que conheceu e enfrentou Pelé nos tempos dourados do Santos Futebol Clube. Toninho Tanho, um dos maiores ídolos do Esporte Clube Taubaté, jogou contra o Rei algumas vezes e reconhece a grandeza e a importância de Edson Arantes do Nascimento para o esporte mundial. Hoje, com 93 anos de idade, ele se recorda de bons momentos vivenciados dentro das quatro linhas. Com a idade, algumas memórias se perderam, mas quem as ouviu jamais esquece. É o caso de outro craque da família, Éder Tanho, também ídolo do Burrão e que foi campeão brasileiro pelo São Paulo em 1986. Tenho a felicidade de ter o meu pai, né, que está hoje aqui com a gente, e ter jogado contra o Pelé, né, e Taubaté ter... Toda vez que o Santos vinha jogar em Taubaté, isso é relato do meu pai, né, que na época não era nascido, mas meu pai fala que sempre o Taubaté dificultou para o Santos, né, nas vitórias, nos empates, e quando o Taubaté veio a vencer o Santos aqui por 2-0, foi um fato histórico, né, cara? Porque você ganhar do melhor time do mundo, que era naquela situação, né? Pelé, Coutinho, Mengalvio, Pepe, né? Clodoaldo, Zito, então era muito difícil. E o Taubaté fez esse fato, né? De ter vencido o Santos. Mas com certeza foi um jogo muito bacana, né? Para quem pôde assistir naquela época, o jogo foi sensacional, né, cara? Conhecida como a Praça da Eletro, tempos atrás, aqui era o antigo campo do Esporte Clube Taubaté, o Campo do Bosque. Em 1958, o Santos de Pelé veio até Taubaté enfrentar o Burro da Central. E após uma sequência longa de invencibilidade, acabou sendo surpreendido 3-2 para os donos da casa. Além de amante do futebol, Moacir Santos é historiador e escritor e traz com detalhes este feito alcançado. Naquele ano do Campeonato Paulista de 58, o Pelé passou a ser o maior artilheiro do Campeonato Paulista quando ele marcou 58 gols naquela temporada. E em 18 jogos do Santos, ele só havia perdido para o Noroeste de 1-0. Tinha passado por cima de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e vinha de várias goleadas. O Pelé na época estava sendo conhecido como o terror da área. E o Santos veio com o Pelé aqui em 58 e para surpresa de muitos, né, o Taubaté ganhou de 3-2. Inclusive 2 gols do nosso querido e saudoso Zé Américo, que teve a função de marcar o Pelé naquele jogo. E acabou fazendo 2 gols. Mas essa relação de Pelé com o Vale do Paraíba já existia há muito tempo. Em 1942, Dondinho, pai do rei, jogou pelo Esporte Clube Epacaré de Lorena, quando Edson tinha apenas 2 anos de idade. Uma outra ligação com a região se dá por um de seus grandes companheiros no futebol. Zito atuou com o rei no Santos e na seleção brasileira. Nascido em Roseira e lançado para o futebol também pelo Esporte Clube Taubaté, a dupla viveu e conquistou muito. Filho do eterno capitão do Santos, José Eli Júnior, também conta sobre um momento marcante que viveu com Pelé. Eu tive o privilégio de sempre estar muito junto deles, né? O fato de eles trabalharem junto tantos anos. E eu até me lembro, assim, uma das memórias maiores que eu tenho na minha vida é que quando meu pai também já não estava jogando, o Pelé ele já tinha parado e o Pelé tinha continuado. E uma vez ele me levou no vestiário e o Pelé foi lá brincar comigo, me botou no colo, ficou batendo bola comigo. E é uma coisa que a gente não esquece, né? Uma pessoa fantástica, um ídolo, é um gênio, não só do futebol, mas do esporte mundial, né? Uma pessoa que tem um coração enorme. Você vai pro céu uma pessoa assim, um ícone, realmente uma pessoa fantástica. Histórias e mais histórias. Éder Tanho fala que seu pai já comentou que durante uma partida, Pelé incentivava os adversários a não pararem de jogar um futebol bonito. Ele falava que quando ele fazia uma jogada e dava errada a jogada, o Pelé encostava
e falava para ele, parte para a próxima você vai acertar. Quer dizer, o jogador adversário incentivando o colega ali a fazer a jogada de novo, porque sabia que o cara tentou uma jogada que era diferenciado, né? Porque uma jogada comum você não fala para o cara repetir, uma jogada diferenciada você fala, e o Pelé antevia as jogadas, né? O Pelé é super gênio, porte físico, né? Biotípico, e o cara se aperfeiçoou em tudo, né, Pedro? Em chute, em cabeceio, em domínio, o cara era sensacional. E a gente fica contente, né, de não viver a época, mas ter o pai aqui que jogou contra o Pelé, que é um dos maiores, foi e é um dos maiores do mundo, né? Pelé e Taubaté se enfrentaram algumas vezes durante as décadas de 50 e 60. O Pelé, em toda a sua carreira, ele enfrentou o Esporte Clube Taubaté por 9 vezes, sendo 4 delas em Taubaté e 5 delas em Santos ou São Paulo. 8 dessas 9 foram pelo Campeonato Paulista da Primeira Divisão e uma delas pelo Torneio Início, que era uma espécie de campeonato preparatório para o Campeonato Paulista, que era bem comum na década de 1950 e na década de 1960. Em 1959 houve um empate em 1-1. Foi quando o Pelé fez o seu primeiro gol contra o Burro da Central. Já em 1960, o Pelé foi às forras. O Santos goleou o Taubaté por 6-1 e, segundo os jornais da época, o Pelé só não fez chover nesse jogo. Porque ele fez 2 gols, sofreu pênalti, deu passe para gol e ganhou aplausos da torcida taubatiana. Além do Burro, a extinta Esportiva de Guaratinguetá também teve o prazer de enfrentar o rei do futebol. No total, entre 1961 e 64, foram 8 partidas do Santos de Pelé contra a Esportiva. 4 gols marcados pelo rei, com 5 vitórias do Peixe, 2 vitórias do Lobo e apenas um empate. Mas toda essa relação com o Vale do Paraíba vai muito além do futebol. O Zito foi quem intermediou a vinda do Pelé para cá, e isso diz a história. Então o Pelé passou alguns dias ali, né, indo e vindo para treinamento da seleção brasileira de 70, e aí acabou fazendo aqui o curso supletivo e depois foi aprovado e depois entrou na Faculdade de Santos e concluiu em 74 a Faculdade de Educação Física. Então esse é um grande registro que o Taubaté morou aqui na nossa cidade. Taubaté, a região, o estado, o Brasil e o mundo tiveram a oportunidade de ver a majestade. Edson Arantes do Nascimento nos deixou, mas o Pelé será sempre eterno. Muito bacana essa reportagem do Pedro e do Paulo.